Olá pessoas, hoje vamos falar sobre medo. O ser humano nasce sem medos. O ser humano, se calhar os animais também, não sei. Os nossos medos são todos adquiridos. Por isso é que nós vemos muitas vezes as crianças a fazerem coisas estúpidas. Porquê? Porque elas não têm medo, elas não sabem a consequência de certo ato, pois ainda não têm essa consciência. Os nossos medos são todos adquiridos à medida que vamos ficando mais velhos e que vamos começando a perceber as coisas. Por exemplo, o medo de ser julgado. Nós temos medo de ser julgado porque provavelmente no passado aconteceu alguma coisa que nos fez adquirir esse medo. Não tem que ser uma coisa que nós sabemos exatamente quando é que foi. Naquele dia eu comecei a ter medo de ser julgada por toda a gente. Não, pode ser uma coisa que nos aconteceu quando nós éramos crianças, mas está no nosso subconsciente. E pronto, né? Subconsciente a gente já sabe como é que é, manhoso e tal. Dizem que existem dois tipos de medo, o medo exterior e o medo interior. O medo exterior é o medo que, por norma, há uma segunda parte envolvida. É medo de ser rejeitado, é medo de sofrer uma desilusão, mas que nós, se formos ver bem, são medos que depois ajudam-nos a crescer. E o medo interior é aquele medo que é nosso. É nosso, mas ninguém tem a ver com isso. É medo de falar em público, é medo de alturas. Eu não tenho esse medo por causa de outra pessoa. Eu tenho esse medo porque, por algum motivo. É uma coisa que nós fazemos muitas vezes sem consciência, é incutir o medo nas outras pessoas, principalmente em crianças. Por exemplo, se não dormes, depois o bicho, não sei das quantas, vem-te... e depois a criança acaba por criar um medo ao escuro porque não está a conseguir dormir e pensa que tem ali uma criatura que vai puxar o pé durante a noite. Ou também são medos que simplesmente são para mantê-los seguros. Olha, não toques aí porque não sei o que vai te acontecer. A criatura ganha um medo àquilo porque acha que alguma coisa de mal vai acontecer se ela tocar ali. Algumas coisas que nos ensinam como crianças ficam para a vida toda, mesmo nós sabemos que não é verdade. Por exemplo, eu, quando era criança, eu mentia muito. E uma coisa que me diziam, para eu falar a verdade, era meteram um medo de que se eu mentisse, alguma coisa ia acontecer à minha mãe. E perguntavam-me sempre, estás a falar a verdade? E assim, juras pela tua mãe? Porque eu pensava que se eu mentisse, alguma coisa ia acontecer à minha mãe. E isso é uma coisa que eu sei, não é? Que não vai acontecer nada à minha mãe se eu mentir, mas é uma coisa que eu tenho comigo até hoje. Se eu estou a falar a verdade e quero que as pessoas saibam que eu estou a falar a verdade, eu digo, eu juro pela minha mãe, eu juro pela saúde da minha mãe que não, ou que sim, ou que whatever. O que nós temos que fazer na nossa situação de medo é não focar no pior que pode acontecer, é tentar racionalizar o medo. Descobres porque é que tens esse medo e vais tentar contrariar. Por exemplo, medo de conduzir. Podes ter medo de conduzir e ir a conduzir para casa a pensar, eu vou ter um acidente, eu vou morrer. Ou podes ir a conduzir e pensar, não, calma, eu vou conduzir com cuidado porque eu tenho medo, eu vou ter cuidado e vou chegar a casa são e salvo. São esses dois tipos de pensamento que fazem completamente a diferença. Porque o medo, afim, acaba impede de avançar e acabas por perder, se calhar, muitas oportunidades porque tens medo de dar aquele passo em frente porque alguma coisa vai dar errado. Funny fact, eu lembro-me quando estava na faculdade, eu falar com o professor de psicologia e estávamos a falar com uma coisa sobre uma coisa assim do género, e eu disse, eu gosto muito de filmes de terror, adoro assustar-me a ver filmes de terror. Tem algum motivo para isso? Perguntei, na altura, psicólogos, para mim era tipo completamente tipo, what? Ele disse que eu se calhar era uma pessoa que não tinha muitos medos e por isso tinha a necessidade de ter medo. Ou seja, eu ia buscar nos filmes de terror medo que eu não sentia na vida real. Claro que entretanto as coisas já mudaram, não é? À medida que uma pessoa foi ficando mais velha, foi ficando problemas de saúde e pronto, case. Mas pronto, quando eu era jovem e inocente, isso aconteceu. Tá, só partilhar isso com vocês, não tem importância nenhuma. E pronto, não deixem que os vossos medos vos façam perder oportunidades que podem vir a ser únicas na vossa vida. Têm medo? Têm duas opções, ficar bem ou ficar mal. Arriscar ou perder a oportunidade. Pensem nisso, ok? Beijinhos! E vemos por aí.